Aloha, olá, bem-vindos a mais um conselho. Hoje eu estou de fone de ouvido, vocês provavelmente vão escutar uma musiquinha de fundo. O vizinho está fazendo festa, então teremos música de fundo hoje. Tava tocando forró até agora, eu acho que agora é sertanejo, então sabe-se lá o que será a próxima. Mas, enfim, entremos na sinergia do conselho. Vamos lá começar a tirar as cartinhas pro conselho. Dia 2 ao dia 8, hoje até dia 8. Agora vamos ver qual que é o conselho geral também. Primeiro, é hora agora as outras cartinhas. Calma. Muito Deus do céu. Bom, hoje nós não temos dois arcanos maiores. Hoje temos apenas um, que é na carta central. Vou colocar aqui, para vocês conseguirem ver melhor, mais ou menos. Que assim, acho que fica mais fácil. Bom, o que a gente tem de arcano maior para essa semana? A gente tem a morte e o renascimento. Ou seja, a gente tem uma semana de grandes transformações, de grandes mergulhos dentro de si, de grandes transformações. A carta da morte e do renascimento, ela é bem forte, ela é bem intensa, porque principalmente essa, e eu gosto muito mesmo da arte dessa carta de morte e renascimento, porque ela não fala só sobre algo morrendo, mas ela fala sobre a morte, o ciclo de morte e de renascimento, de morte e vida, de algo precisa morrer para algo nascer novamente, para algo renascer, para algo voltar, ou iniciar alguma coisa nova. É aquela coisa tipo uma porta fechando e outra abrindo. E a imagem dessa carta tipo, é sensacional, porque tem o manto, e dentro do manto da morte tem uma nova vida, tem um lugar novo, com um sol, com um brilho bem no centro, tipo, iluminado. Se estivesse falando assim, é um novo lugar, é um novo estado de ser. Então, essa semana ela pode ser muito forte de morte e renascimento, e é engraçado porque a gente comemora a semana da Páscoa, né? Morte e renascimento de Cristo. Enfim, vamos lá. Ai, tá forte essa energia. A morte e o renascimento, ela vem falar pra gente olhar para finais de ciclo, inícios de ciclo, para coisas que estão morrendo, para coisas que estão nascendo, com muito amor e com muito carinho. Às vezes a gente não quer que os ciclos eles se fechem, a gente não quer que os ciclos eles acabem, mas eles são necessários. Eles são precisos pra gente, tipo, eu acho que preciso não é a palavra certa, mas eles são realmente assim, tipo, a gente precisa passar por esses processos de morte e renascimento pra gente poder ter coisas novas, né? É aquilo, tipo, se não tem fechamento de ciclo, se a gente não tira coisas, se a gente não esvazia os nossos ciclos, se a gente não esvazia é como se assim, esse copo ele tá quase vazio. A gente vai tomando, certo? Certo. Pra eu encher novamente, ele precisa estar vazio. Ou então, ter diminuído. Não tenho como eu encher ele se ele não estiver vazio. Tipo, se ele não tiver uma parte que possa ser preenchida, porque senão ele só vai vazar. E é a mesma coisa, tipo, a gente não consegue começar ciclos novos, a gente não consegue começar coisas novas se a gente tem um monte de coisa um monte de ciclo não terminado, um monte de pendência, um monte de outras coisas para resolver. É tipo você ficar abrindo um monte de aba no Explorer, no Google Chrome, um
uma hora vai dar pau, uma hora vai travar, uma hora seu computador não vai mais funcionar. A gente precisa fechar a aba, a gente precisa fechar ciclo, a gente precisa finalizar algumas coisas antes de iniciar outras. Então, esse ciclo ele é necessário de morte e renascimento. A gente precisa olhar para esses finais de ciclo com muito amor e com muito carinho. Foi um ciclo difícil? Foi um ciclo complicado? Foi um ciclo ruim? Tudo bem, nem sempre os ciclos eles vão ser gostosos, eles vão ser maravilhosos, eles vão ser lindos. Não precisa amá-lo, não precisa querer, sabe, abraçar e falar, eu te amo, eu te amo. Não precisa, mas assim, obrigado, tchau. Tipo, obrigado por ter passado pela minha vida, mas não gostei de você, tchau, eu te finalizo, vai embora, entendeu? Não precisa ficar pegado, a gente não precisa amar, a gente não precisa se apaixonar, a gente não precisa estar assim, sabe, completamente feliz e apaixonada por um ciclo para encerrar ele. A gente não precisa fazer a positividade tóxica que a gente chama, de estar sempre feliz, de estar sempre alegre, de amar tudo, mesmo que a gente está recebendo um porrete. Não precisa, entende? Tipo, tem ciclos que eles são mais doloridos do que outros, tem ciclos que são mais fáceis do que outros. Normal. Mas aqui, porque eu falo tanto de a gente agradecer e honrar? Porque saiu a carta da gratidão. Saiu a carta de faça pro outro sem ver faça pro outro sem ver a quem e sem esperar nada em troca. Tá? Então, o que isso tem a ver com morte e renascimento? Agradeça o ciclo. Não espere que você agradecendo o ciclo, não espere que a sua ação de gratidão traga gratidão para você, porque não é assim que vai rolar. Não é assim que funciona esse rolezão todo. O que tá falando aqui? Agradeça. Tem finais de ciclo que vão acabar, tem finais de ciclos que vão terminar. A gente tem um 5 de copas falando, tem alguns que não vão ser fáceis de finalizar e tem alguns que não estão sendo fáceis para você finalizar. Não ficar olhando pro leite derramado, não ficar olhando para as taças de vinho derramadas, não ficar olhando para o que está derramado. Olha a quantidade de coisas que você tem, olha a fartura que você tem. Olha, tem quantas? Tem uma garrafa de vinho inteira aqui ainda. E você tá chorando porque 3 copinhos derramaram um pouquinho de vinho. Tipo, a quantidade de vinho que derramou não é nem comparada à quantidade de vinho que tem ainda. Então, assim, tá fechando um ciclo, tudo bem. Não fica olhando só pro passado, não fica olhando, ai, fechou mais um ciclo, ai, mais um ciclo fechado, ai, mais uma coisa que tá terminando, mais uma coisa que não vai mais fazer sentido pra mim, pra minha vida, que saco, que chato. Abraça isso. Abraça esse novo lugar. Olha para a fartura que esse novo lugar está te trazendo, olha para a fartura que você já tem na sua vida. E fartura, gente, não é só financeiramente, mas é todos os outros âmbitos e todos os outros lugares. Então, assim, olha para esse lugar de fartura, olha para esse lugar do que você já tem. Tá terminando, tá finalizando, mas não é algo ruim, entendeu? E no fim a gente tem o Rei de Copas falando assim, ó, você precisa entrar em mais contato com as suas emoções. Só que sem esquecer da razão. O Rei de Copas, ele é incrível, porque ele sabe o que ele sente. Ele tem total, não controle, mas contato com as suas emoções. Ele sabe o que ele está sentindo. Ele tem inteligência emocional. Mas um Rei de Copas exacerbado, ele só age pela emoção, ele não age pela razão. E quando a gente está falando de final de ciclo, é muito mais fácil a gente agir pela emoção do que pela razão. Quando alguma coisa está finalizando, quando alguma coisa está terminando, é muito mais fácil a gente agir pela emoção do que pela razão. Então, ficar atento para você não agir 100% pelas emoções do momento. Então, sabe aquela coisa assim, tipo, coisas compulsivas que a gente faz? Por a gente estar sofrendo, por a gente não estar bem, por a gente estar num lugar não tão legal, não tão bacana. De pensamento, às vezes é momentâneo, tá? Às vezes a gente não tá num lugar, assim, constante. Às vezes acontece alguma coisa que finaliza um ciclo e a gente pega e se mergulha em alguma coisa. Tipo, não façam isso, entendeu? Olhem pra isso com outros olhares, com outro pensamento, com carinho, com amor e tudo mais, mas sem mergulhar demais nos sentimentos e nas emoções e esquecer da razão. E esquecer de olhar para a fartura, e esquecer de agradecer e de honrar o que já passou. Tá? Quando a gente fala de morte e renascimento, às vezes é um pouco complicado esse âmbito por conta disso. Porque a gente esquece um pouco
da razão. Então, assim, esse ciclo está se fechando para outros se abrirem. Esse ciclo está se encerrando para que o próximo venha melhor, para que eu possa ter mais coisas, para que eu possa fazer outras coisas, para que eu possa ser melhor. A gente esquece, a gente se apega, a gente fica muito focado no apego ao que já passou, ao apego ao que está acontecendo, apego ao leite derramado, apego ao que e se, entende? Então, não se deixar pegar tanto por esses lugares, tá? Calma aí. Só gosto de sair quando eu me conecto. Quando eu me conecto é ok, pode sair. Então, nossa senhora. Então, não fiquem muito nesse lugar, sabe? E eu sei que às vezes falar é muito mais fácil de fazer. Ainda mais quando a gente tá falando de emoção. Mas não fiquem tão apegados às emoções, ao que vocês estão sentindo. E se permitam sentir, agradecer, honrar e falar assim, gente, eu tô aberta pro novo. Tô aberta, pode vir o universo, me traga aí. Esse novo ciclo, o que vai rolar, o que vai acontecer. Tá. Nossa, só quer sair do Star Seed, não quer sair do Worker Light. Tá bom, então vai ser do Star Seed. Mais um? Só Star Seed, não quis sair do Worker Light. Eu gosto de juntar dois. Aí tem eu achei sensacional. Se chama Mega Deck. A gente tem Flame, Lifting the Veil. Tá. Ai, que lindo. A gente tem a Chama Azul. Levantando o Véu. E Mensageiro. Messenger é Mensageiro. Tava me confundi, não sabia se era mensagem ou mensageiro, mas é mensageiro. Bom, vou começar pela primeira que saiu. A Chama Azul. Despertar espontâneo, ativação. Tempo, integração de tempo. Levantando o véu. Questionando tudo. Tudo que não está alinhado precisa ir, juro. Eu não tô zoando. Tudo que não está alinhado precisa ir. Ai, como que as blogueiras fazem? A blogueira bota assim, né? Aí faz assim, mas não tá indo. Ah, tem um copo aqui. Não vai. Não vai, tudo bem. Tudo não alinhado precisa ir. E Mensageiro. Energia de Sirius. Trazendo harmonia e balanceamento. Tá. Então, trazendo harmonia e equilíbrio. Ai, que lindo. Ai, com a energia da Semana da Páscoa, essa coisa, gente do céu. Gente do céu, enfim. Bom, eu não sei muito mais o que falar sobre os oráculos, porque os oráculos e as mensagens, elas falam por si só. Despertar espontâneo. A gente tá falando de morte e renascimento. É um despertar, é um acordar, realmente é uma ativação, é uma integração, é realmente você sair de um lugar onde você está e ir para outro, você despertar coisas e partes de você que você não sabia que estavam despertas ou que precisavam ser despertadas. Quando a gente está falando de morte e renascimento, a gente está falando de ativação, a gente está falando de transformação. Então, esse despertar espontâneo, tem dois lugares. Ou a morte e essa morte e renascimento, esse final de ciclo vai trazer esse despertar, ou esse despertar vai trazer a morte e renascimento. Como eu falei, é conselho geral. Então eu tô sentindo que tem muito esses dois lugares, entendeu? Ou você vai passar por um despertar e vai rolar a morte e renascimento, ou vai ter a morte e renascimento e daí dessa morte e renascimento você vai ser desperto, você vai começar a despertar. Só que 100% definitivamente, se for um ou for outro, os véus vão caírem. Tudo que não tá integrado, tudo que não tá alinhado, vai embora. Realmente, assim, a morte e o renascimento. O que não tá legal é ciclo fechando. É ciclo indo embora. Então, o que não tá alinhado, vai embora. O que não tá alinhado, vai bem-se, tchau. Tá? E pode ter aqui essa questionando tudo. Pode passar por momentos de você realmente se questionar o que você tá fazendo, para onde você está indo, que caminhos você está tomando. Quando a gente está falando de morte e renascimento, quando a gente está falando de finais de ciclo, é realmente, eu tô no caminho certo e terminando esse caminho que pode não estar fazendo sentido e iniciando outro.
Então, essa daqui de questionar tudo vai fazer muito mais sentido para quem vai ter o despertar e depois a morte e o renascimento. Porque quem vai ter a morte e o renascimento e depois vai começar a alinhar, esse questionar tudo vai vir depois desse alinhamento de você colocar as coisas no lugar. Só que eu sinto muito mais forte que esse questionar tudo vai vir para quem vai ter o despertar e depois a morte e o renascimento. Tá? Então, se você está se questionando de tudo, se você está questionando, se você está no caminho certo, se as coisas estão fluindo do jeito que devem ir, se você está sentindo que tem coisa desalinhada, meu amor, você está despertando e você vai passar por morte e renascimento. Você vai passar por final de ciclo. Então, se prepara. Para alguns já começou, para alguns ainda, tipo, essa sensação de morte e renascimento vai vir um pouco depois, tá? E energia de Sírius, trazendo harmonia e balanceamento. Energia de Sírius. É realmente uma energia estelar, é um lugar mais profundo. Tipo, de despertar de alma mesmo, sabe? De despertar profundo, de despertar de você... Essa imagem tá muito... Isso daqui tá meio... Essa imagem tá muito, pra mim, Semana da Páscoa, cara. Sério, tipo... Morte e Renascimento de Cristo. Isso aqui tá muito, muito doido. Muito doido. Muito doido. Quero nem ver o conselho semana que vem. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar. Voltou pro cantinho. Não quis voar. Ai, que lindo. Espinhos. Wave together the crown you deserve. Tipo, ai, que coisa mais linda. Isso daqui... Peraí, que esse daqui eu preciso ler. Uma pausa com 14. Esse daqui fala sobre você não estar sozinha. Essa morte e renascimento, esse processo de morte e renascimento vai ser um processo em conjunto com outras pessoas, tipo um despertar em conjunto com as pessoas ao seu redor, ou um despertar em conjunto com as pessoas que você ama, que você tem carinho, que você está junta, tá? Não vai ser um processo que você vai passar sozinha, mas é um processo que você vai ser ajudada e você vai ajudar também. Mesmo que você e essas pessoas não passem pela mesma morte e renascimento, mesmo que vocês não passem pelo mesmo processo de renascimento, pelo processo de despertar igual, vocês vão se apoiar umas nas outras. E vocês vão, tipo, se ajudar a se alinhar nesse processo todo de morte e renascimento. É como se cada uma no seu processo, porém todas no processo juntas. É tipo isso aqui. Vou tirar os dados primeiro. Ah, eu vou chorar. Tá, saiu a casa 8, saiu a casa da morte e renascimento, saiu a casa da transformação. Saiu a casa 8. Tá. Saiu a casa 8, Mercúrio na casa 8 em Sagitário. Nossa, gente, desculpa, eu fiquei emocionada. Ó, tá vendo? Eu tô deixando as emoções. Eu tô deixando as emoções mais fortes que a razão, olha só. Oi, Rei de Copas, tudo bom? É muito bom quando a gente sente as energias da carta. É doido. Enfim. Casa 8. Mercúrio na casa 8 em Sagitário. Ah, Mercúrio. Mercúrio é o planeta da voz. É o planeta da... É o mensageiro. É o mensageiro da transformação. Nossa, é o mensageiro da transformação em Sagitário. Vai mexer nas crenças. Vai mexer... É um mensageiro. Mercúrio não é um mensageiro. Então, realmente, assim, é uma transformação. É um mensageiro da transformação. E essa transformação em Sagitário é realmente, assim... na base da crença,
porque Sagitário é um signo espiritual, só que ele fala sobre fé. Então, putz, tá. Algumas pessoas podem estar questionando a sua fé. Vai mexer um pouco nas estruturas da sua fé, do que você realmente acredita ser fé. Gente, na semana da Páscoa. Nada por acaso. Ah, socorro. Um Sagitário é realmente assim, vai abalar um pouco as suas estruturas em como você lida com a sua fé, em como você lida com a fé. Na sua fé geral, assim, tipo, você realmente tem fé e o quão grande é a sua fé. E não é só fé espiritual, assim, é fé em tudo. Fé em você mesma, fé nas pessoas ao redor, fé naquilo que você acredita ser enfim, tipo, o seu Deus, a criação, os seus deuses, enfim, se você tem religião, na sua religião. Mas pode ser muito em você mesma também, porque a fé, ela é em tudo, tipo, não é só fé de religião, não é só fé de crença, é fé, o tamanho da sua fé. Vai mexer no tamanho, vai transformar, vai transformar o tamanho da sua fé. É realmente assim, um despertar para a sua fé. O quanto você acredita em si, nos outros, no coletivo, assim, tipo, na sua comunidade. E para algumas pessoas vai mexer e abalar na fé estrutural de religião também. Tanto de religião como de espiritualidade. Mas é uma posição de muita boa sorte, então, mesmo que tenha esse lugar de transformação, mesmo que tenha esse lugar de tudo, assim, é uma boa sorte, porque o Sagitário é o dono da casa 9, que é da boa sorte. Para alguns, vai mexer na estrutura também sobre professor, e guru e mestre, tá? Pode ser que tenham mensagens específicas, especiais, principalmente para você que é professor, guru, mestre ou essas coisas, tá? Se você realmente é um mensageiro, se você é uma pessoa que leva a mensagem para outras pessoas, professor faz isso. Ele leva a mensagem, ele leva conhecimento, ele leva sabedoria para outras pessoas. Vai ter uma transformação na sua base do que você realmente acredita, do que é a sua... O que eu estou ensinando faz sentido? O que eu estou passando faz sentido? A minha mensagem está fazendo sentido? O que eu estou levando para os outros realmente está ajudando? Realmente está transformando? Vai mexer nisso tudo também, vai ter uma morte de transformação bem grande nesse lugar. Nossa, tem muita coisa, gente. O doido de fazer mensagem geral é que vem muita coisa. Só que assim, tudo que eu falo não é para todo mundo. Tem partes específicas que são para uma galera, tem partes específicas que são para outras. Você pega o que faz sentido para você, abraça e acolhe. O que não faz, você fala, beleza, esse não é para mim. O que é para mim? Presta atenção. Tipo, fica assim, esse não é para mim, mas e os outros? Tipo, tem mais? Mas, nossa, para quem é professor, para quem é mestre de outras pessoas, tipo, mentorados, para quem tem mentorandos, para quem tem... que aconselha outros. Talvez psicólogos também, porque Casa 8 fala sobre essa parte assim, mas eu não sinto mais, eu sinto mais professores, tá? Mestres, mentores, a transformação vai ser profunda, porque vocês vão realmente perceber se a mensagem que vocês estão falando, levando, tá alinhada, tá fazendo sentido. E vai ter transformação na maneira que você lida com isso, na maneira que você leva a mensagem. Importante, a maneira que você leva a mensagem para outras pessoas pode passar e sofrer transformações também, tá? Bem pontual. E aquilo, o que fez sentido que vocês fizeram até hoje não é que foi em vão. Não foi em vão. Mas tá na hora, tipo, de agradecer, honrar e deixar pra trás. Tá na hora de agradecer, honrar e se alinhar com o que tá fazendo sentido. E se alinhar com aquilo que realmente é pra ser. Tá?
tá? Então, permitam essas transformações, permitam esse alinhamento acontecer, porque quando esse alinhamento passar e essa morte e renascimento passar, meu amor... tá, qual que é o self-care dessa semana? Eu não vou me prolongar, porque se eu for ficar me prolongando, vai ser muito mais encheção de linguiça, porque eu vou falar tudo que eu já falei, só que de novo. Então, assistam. Gente, não é pra assistir esse conselho só uma vez, não, tá? Assistam durante a semana, tipo, lá pra quarta-feira de novo, sexta-feira, enfim, assistam novamente. Que vai ser powerful. Semana passada foram 3, né? Eu vou tirar 3 hoje também. Não tá querendo saber mais um self-care hoje, não. Acho que vão ser só 2. Tem mais um. Tem mais 2. Ai, que ótimo. Tá. O primeiro e o segundo. Sincronize-se com a lua. E a gente vai ter uma lua cheia essa semana. Faça um altar. Planeje uma viagem. E, gente, não necessariamente precisa ser uma viagem física, tá? Pode ser uma viagem astral. E procure por fadas. Tá. Vamos lá. Quando a gente tá falando de transformação, de morte e renascimento, de fé, gente, de fé. Na semana de Páscoa. Ai, eu amo. Ai, Deus, desculpa, gente, é que eu acho muito engraçado quando essas coisas acontecem. Isso sempre acontece, eu sempre rio. Bom, façam um altar na semana que a gente tá falando sobre fé, sobre transformações de fé. Realmente, coloca ali, faça um cantinho. Não precisa ser um altar. Quando eu falo altar, não precisa ser uma coisa gigante. Não precisa ser um canto específico da sua casa só para isso. Se você não tem canto específico na sua casa só para isso, faz um cantinho ali. Sabe essa porçãozinha? Ai, aqui tem uma pedra gigante. Essa porçãozinha de pedras que tem aqui no cantinho é o altar. Tá ótimo. O que vale é a intenção. A intenção de criar um altar, de você fazer um altar e colocar esse altar para essa pessoa, ou essas pessoas, ou essas entidades, esses deuses que você acredita, quando você bota a intenção, é muito mais importante do que você criar uma coisa chique, uma coisa enorme, uma coisa cara. Às vezes uma intençãozinha que você coloca numa vela branca, você só pega um pires de cozinha, coloca uma vela, acende ela, uma vela branca, acende ela e dedica ela para os seus deuses, para os seus mentores, para os seus guias e faz ali a sua meditação, o seu processo de transformação, os seus pedidos ali, numa intenção pura e genuína, vale muito mais a pena do que você gastar R$1.000 em um altar. Eles vão apreciar muito mais isso. Lógico que tem, assim, dependendo do ramo que você segue, dependendo da sua espiritualidade, enfim. Tem algumas entidades que adoram uma coisa cara, adoram uma coisa chique. Mas uma coisa cara, uma coisa chique, R$1.000, R$2.000, R$3.000 em um altar, sem intenção, não vale nada. Entende? Então é a intenção que conta. É a intenção que conta. Faça um altarzinho. Dedique um tempo seu essa semana para fazer esse altar e para se dedicar a esse altar. Então, fazendo meditação, se conectando, se conectando, escutando eles, entrando em contato com eles. Não precisa fazer... como que é o nome? Oferenda. Não é isso. É se conectar com o altar. Por quê? Aqui, nos dados principalmente, saíram coisas sobre religião, saíram coisas sobre fé.
Então, esse altar ele vai te ajudar a recuperar essa fé, a não deixar essa fé ser abalada, tá? Então, se conectar com essa fé, se conectar com essa porção interna sua sobre fé, sobre as entidades que você acredita, ou se você acredita em só uma entidade, se você acredita só o Deus, é isso, tá? Se conectar com isso. Planeje uma viagem. Eu sinto que para algumas pessoas ela pode ser uma viagem mesmo física, só que aqui a gente tem a mulher. Essa mulher desenhada aqui não necessariamente é uma viagem física, pode ser uma viagem astral. Como a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de energia de Sírius, a gente está falando tipo, de abaixar os véus e de ativação e despertar espontâneo, não sinto que uma viagem física é para todo mundo, é uma viagem astral. Pega um país ou algum lugar do mundo ou do universo, enfim, de vidas passadas, enfim, algum lugar que você se identifique, algum lugar que você sinta que você precisa ir visitar. Se conecta com esse lugar. Como você se conecta com esse lugar? Colocando música desse lugar, meditando com uma foto desse lugar na sua frente, imaginando, sentindo esse lugar e meditando indo até lá, tá? É mais nesse sentido, tá? Perdão. Se conecta com a lua, assim, entre em sincronia com a lua. E tem uma lua cheia bem... tudo bem, a lua, são as luas e tudo mais, mas a lua cheia bem aqui em cima, tá? Com uma semana de lua cheia. Faça essa viagem astral na lua cheia, tá? Na lua cheia, faça uma viagem astral. Se programa, se planeja para fazer essa viagem astral na lua cheia, tá? E procure por fadas. Quando a gente fala de fadas, a gente lembra do Peter Pan, que é o acredito em fada. E toda vez que você fala que você não acredita em fada, uma morre. Então, é buscar essa magia, buscar essa fé de acreditar em fadas e de fazer aquele eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, para fazer a Sininho reviver, para fazer a Sininho voltar à vida. Não sei se todo mundo quis assistir Peter Pan, mas enfim, eu lembrei muito. Quando veio fadas, eu lembrei dessa cena da gente falando, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas. Então é não deixar a fadinha morrer. E essa fadinha, ela pode ser simplesmente a sua fé, pode ser simplesmente o seu acreditar em si mesma, o acreditar nas pessoas ao redor, o acreditar nas deidades, nas entidades ou em uma só, mas não deixar a fadinha morrer. E persistir, eu acredito em fada, eu acredito em fadas, eu acredito em fadas, tá? Muito, muito doido isso. Que me veio exatamente, gente, faz anos que eu não assisto Peter Pan e veio exatamente essa cena na minha cabeça quando eu, me conectei com essa carta. Então, assim, acredita em fadas. Ai, caramba, mas fadas, não sei o que, tudo bem, bota, ao invés de ser fadas, bote outra coisa no meio, mas, entendeu? Acredita. Não deixa a sua fé acabar, se abalar, etc e tal. Tá, é sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem. Bom, acho que eu já falei bastante, porque, enfim, estão me mandando parar, porque eu tô bocejando parar um caramba. De novo, não tô parando de bocejar. Bom, é isso. O conselho dessa semana foi esse. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido pra vocês. De novo, pegue aquilo que faz sentido pra vocês. O que não faz, tá tudo bem, não tem problema, isso é um conselho geral. Então, vai pegar muita gente e partes vão pegar uma, partes vão pegar outra, vai pegar uma pessoa que vai pegar tudo, vai pegar uma pessoa que vai pegar só um partezinho, o resto não vai fazer sentido, tá tudo bem, tá? Não esqueçam de se conectar bastante essa semana, tá? Consigo. O processo de morte e renascimento não é fácil. Às vezes ele é mais difícil, às vezes ele é mais denso, às vezes ele é mais dolorido do que outros. Tem uns que são mais fáceis, tem uns que não são tanto. Então, não se apeguem tanto ao e si, tá? Deixem e permitam que essa transformação aconteça.
da melhor maneira possível. Tá bom? Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até o conselho da semana que vem.